Queridos irmãos, abrirem as suas Bíblias comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do verso 1, que diz o seguinte: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Pulamos para o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos a tua direção nesse momento sobre a palavra que será exposta, pregada, e que a tua palavra, ó Deus, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa, ó Deus, nos instruir, nos ensinar, e que nós possamos ser edificados, possamos ser animados, consolados, exortados por meio da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Você algum dia já se perguntou: por que é que eu faço as coisas na igreja? Por que é que eu canto, dou aula, vou à igreja? Por que eu participo de algum trabalho, participo das sociedades, faço parte da diretoria? Porque você foi eleito oficial, algum cargo? Já parou para pensar por que você faz isso? Qual a motivação do seu coração? Qual o desejo do seu coração ao praticar, ao fazer estas coisas? Já parou para pensar num dia em que você ajudou uma pessoa, dando uma esmola, ou alguém que te pediu algum alimento e você pagou o alimento ou deu o alimento para aquela pessoa? Você já se perguntou por que você fez isso? Algumas pessoas usam a religião e praticam a religião com boas obras para serem vistos pelos homens, para serem reconhecidos pelos homens. E aí é um grande problema,
Porque essas pessoas querem ser identificadas como religiosas, como piedosas, como bondosas, mas a única motivação é ser visto. A única motivação é receber o elogio. A única motivação é receber a fala das pessoas, dizer, nossa, que a pessoa espiritual, que pessoa bondosa, que a pessoa que tem dedicação, né? Para muitos, a única recompensa que elas esperam é isso. E é justamente isso que Jesus quer combater aqui. Jesus quer nos ensinar a verdadeira prática da religião. Como exercer corretamente a religião. Lembramos que ele está no Sermão do Monte. Muita gente seguiu Jesus. Jesus foi para o monte estrategicamente para falar alguns assuntos que as pessoas estavam sedentas. As pessoas queriam saber mais sobre o reino de Deus, queriam conhecer mais sobre a verdade de Deus. E Jesus, estrategicamente, naquele monte, passa a falar das coisas que as Escrituras sempre trataram, mas que os fariseus distorciam ou ensinavam erradamente. Jesus então passa a ensinar os seus discípulos. Muita gente que ali estava também escutou aquilo que Jesus estava dizendo, os seus ensinamentos. E um dos ensinamentos de Jesus aqui no capítulo 6 é como nós devemos praticar a religião, como nós devemos exercer a religião ou a vida religiosa sem ser hipócritas. Porque a grande finalidade de tudo que nós fazemos é glorificar a Deus, é honrar a Deus. Então Jesus, para combater principalmente os fariseus da sua época, ele vai ensinar como nós devemos nos portar na prática piedosa, na prática da religião. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, meus irmãos, é que nós não devemos praticar atos religiosos buscando a aprovação dos outros. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, acaba o culto, eu fico só olhando quem pega a cadeira e quem vai ajudar a guardar as cadeiras e quem fica lá parado, não vai ajudar. E tem gente que se incomoda, agora eu vou ajudar a guardar a cadeira, porque senão vão falar que eu não estou ajudando a cadeira, eu não estou guardando a cadeira, né? Sou um dos que não se preocupam com isso. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que nós não devemos fazer nada para atrair a atenção das pessoas. Não devemos fazer nada buscando a aprovação das pessoas. Pelo contrário, nós não devemos fazer as coisas buscando que os homens digam: nossa, que pessoa devota, nossa, que homem dedicado, que irmã fiel, que pessoa religiosa, buscando atenção para nós. E esse era o problema da época de Jesus. Os fariseus queriam exercer a sua religiosidade aparentando para as pessoas algo que eles não eram. E o que Jesus quer combater é justamente isso. Não podemos fazer ou mostrar ser o que nós não somos, porque isso é hipocrisia. Então ele começa o capítulo de número 6, dizendo no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de quê? De ser vistos. Não busquem fazer as coisas
para receberem recompensa ou elogio dos homens, promoção dos homens. Tem gente que sempre quer fazer as coisas para receber o quê? A honra. Quer fazer para receber o elogio, o agrado. Tem muita gente que busca fazer as coisas assim. E é justamente isso que Jesus quer combater. Pessoas que querem apenas mostrar, estar em evidência. Pessoas que querem de fato aparecer. E esse não é o nosso papel como cristãos. Por isso, veja aí, mais uma vez, mesmo texto, agora no versículo 2. Quando você der, ele diz aí, pois quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Era costume dos fariseus daquela época dar esmola, mas diante de todo mundo, para que eles pudessem ser vistos naquela prática. Olha como eu sou um cumpridor da lei de Moisés. Olha como eu sou um bom religioso. Olha como eu sou um homem digno de Deus. Eu estou dando esmolas, eu estou ajudando as pessoas. E muita gente parava em torno e dizia, nossa, esse é realmente, olha quanto ele dá, olha o que ele dá. Esse é um religioso, generoso, bom. E Jesus chama essa prática de uma prática hipócrita, porque o desejo daquele fariseu não era ajudar aquela pessoa, não era acabar com a necessidade daquela pessoa, não era auxiliar, não era tratar de uma pessoa que estava necessitada, que estava faminta, que estava precisando de algum recurso. O desejo dele não era ajudar aquela pessoa, mas sim ser visto pelos homens, sim, ser reconhecido pelos homens, sim, ser elogiado pelos homens, sim, receber dos homens toda a honra por conta daquela prática. Mas o coração não estava condizendo com aquilo. No fim, talvez dissesse, olha, estou dando essa esmola aqui porque eu preciso que as pessoas me vejam, mas não era algo comum, não era algo que vinha de um coração sincero, bondoso, generoso, que tinha o único intuito de ajudar alguém. Agora, olhe para o versículo 5. Olha a fala de Jesus novamente. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Mais uma vez ele usa a palavra hipócrita. Eu vou falar a respeito dela já. E por que Jesus, e o que Jesus diz? Que esses hipócritas são aqueles que gostam de se levantar nas sinagogas e nas praças em oração para serem reconhecidos por sua piedade, por sua vida com Deus, por sua vida de oração. Mas na verdade, eles não são pessoas de oração, não são homens que oram na sua casa, não são homens que oram em particular, em secreto, que em tudo levam diante de Deus, que buscam a presença de Deus em oração, que têm uma vida de oração diante de Deus. Não, eram pessoas que tinham um prazer de ficar esperando, tomara que o líder da sinagoga peça para eu orar. Aí quando pedia, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus da redenção, da consumação, da glorificação, da santificação. E as pessoas olham, nossa, que palavra bonita, esse sabe orar, que religioso,
que piedoso. Ou, durante os fariseus tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, e ali, em algum momento da sua correria, estavam na praça, hora de orar, paravam em algum lugar estratégico, começavam a orar ali, e todos ficavam vendo, ali aquele homem está orando, um homem de oração. Mas essa prática não era uma rotina diária, sincera, verdadeira. Era somente para chamar a atenção. Não era uma oração de um coração quebrantado. Não era a oração de um coração necessitado, não era a oração de um coração arrependido, não era a oração de alguém que reconhece a necessidade de Deus, de alguém que reconhece a importância de Deus. Era a oração de alguém que queria aparecer diante dos homens. Mas a prática continua, olha aí, versículo de número 16. Eles não só davam esmolas para serem vistos pelos homens, mas também oravam para serem vistos pelos homens e jejuavam. O jejum é uma prática utilizada para o momento extremo de aflição, geralmente usada para pedir o perdão de Deus quando um pecado era cometido, quando via a necessidade de arrependimento. Então a pessoa jejuava, buscando perdão, buscando a misericórdia, buscando o agir de Deus. O jejum também era praticado em momentos de calamidade, quando o povo estava passando por uma dificuldade muito grande, havia um exército maior contra eles, havia um inimigo mais poderoso, e então eles iam nessa prática de aflição, eles se sacrificavam, se privavam do alimento, buscando a ajuda de Deus, pedindo para que Deus olhasse para eles, pedindo para que Deus tivesse misericórdia deles. Mas aqueles fariseus gostavam de fazer jejum e mudar a cara. Aí alguém fala assim: que foi? Está passando mal? Não, eu estou jejuando. Está jejuando? Que piedoso. Mas aquela prática não era uma prática constante, não era uma prática necessária num período de arrependimento ou de grande aflição. Era simplesmente com o intuito de mostrar a sua religiosidade aparente para as pessoas. Sim, quem é o hipócrita? É aquele que gosta de mostrar algo que ele não é. É aquele que quer fazer com que as pessoas acreditem que ele pratica algo que ele não pratica. É um ator. Apenas está contracenando. E esse texto serve justamente para nos confrontar e perguntar para nós qual é a motivação do nosso coração. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós trabalhamos, quando nós damos aula, quando nós tocamos, quando nós assumimos o oficialato, qual é a motivação do nosso coração? Quando nós somos chamados para fazer algo na igreja, para ajudar, qual é a motivação? É que as pessoas digam: olha o fulano, pode contar com o fulano, olha que pessoa nota 10, que pessoa boa, piedosa, crente, que pessoa maravilhosa. Opa! Ou simplesmente fazemos porque amamos fazer, porque temos prazer em fazer, alegria, satisfação, às vezes com dificuldades, com lutas, mas fazemos porque é para a glória de Deus. Não fazemos esperando recompensas, não fazemos esperando que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo.
Tem gente que gosta de mostrar, quer sempre, estar ali em evidência, precisa disso. Eu preciso praticar alguma coisa para que os irmãos me vejam. Eu preciso estar em alguma área que as pessoas me vejam. Trabalhava numa congregação, logo no começo do ministério, e tinha alguns irmãos que não tinham o dom para cantar. Não tinha. Era um sofrimento para mim. A Luciana olhava, ela gostava de ficar sentada na minha frente só para ver a minha cara. E eu dei estudo, falei sobre dons, sobre a importância de saber, mas a pessoa queria estar aonde? Diante dos irmãos. Nós precisamos saber que temos dons para serem exercidos, e esses dons devem ser exercidos para a glória de Deus, para servir aos irmãos, da maneira mais discreta, mais singela e mais sincera. Nunca devemos fazer nada na igreja com o interesse de sermos vistos pelos homens. E esse era o ensinamento de Jesus. E este é o ensinamento para pensarmos. Não haverá recompensa nenhuma para aqueles que só querem se mostrar, para aqueles que só querem aparecer, para aqueles que só querem o status. Às vezes a pessoa não tem condições, pega um trabalho, não tem condições de fazer, não tem condições de realizar, não faz nada o ano inteiro, mas pegou para quê? Para dizer: eu tenho um trabalho na igreja, eu tenho um cargo. O que você fizer, pegar, assumir, sempre seja feito como Jesus vai ensinar agora. Segunda lição: Jesus nos ensina a sermos discretos naquilo que fazemos. Olhe comigo, versículo de número 3, capítulo 6, versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Versículo de número 6. Veja aí: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versículo de número 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Pai. O que Jesus nos ensina, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não é para ser visto, não é para aparecer, mas é para ser feito da forma mais discreta. O versículo 6, Jesus diz: as pessoas não precisam saber que você é uma mulher de oração, que você é um homem de oração. Essa precisa ser uma prática na sua vida, constante, diária. A piedade de uma pessoa não se mede por quantas vezes ela ora na igreja ou quantos versículos ela lê na igreja, mas a piedade de uma pessoa se mede pela vida que ela tem em particular com Deus, pela vida de oração, pela vida de comunhão, pela vida de estudo, de dedicação, pela sinceridade do seu coração na presença de Deus.
O versículo 17 mostra como é importante nós sermos discretos no nosso relacionamento com Deus. É entre nós e o nosso Pai. Por isso, tudo que nós fizermos na igreja, devemos fazer de coração, com alegria, com prazer, com sinceridade, para Deus, compromisso de servir a Ele, de cumprir a vontade dEle, de nos dedicarmos a Ele, mas com toda a sinceridade e verdade. É isso que Jesus nos ensina. Trabalhos na igreja que muitas vezes as pessoas não querem fazer. Por quê? Porque não traz evidência, porque não se mostra, mas são importantes, devem ser feitos, como todos os outros, com sinceridade e verdade. Então, meus irmãos, toda a nossa prática religiosa, toda a nossa prática piedosa deve ser feita da seguinte forma: discrição. Por isso que nós procuramos sempre fazer o trabalho coletivo, não para honrar o homem, mas porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu sei que às vezes quando nós fazemos alguma coisa, os irmãos já viram que não é uma prática muito do pastor de ficar batendo palmas. Porque se o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, que mais evangelizou, que mais fez, ele diz assim: quem fez não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Ele tirou toda a glória dele. E ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Nós sabemos o quanto esse homem fez, mas ele não queria aplausos, porque o que ele fez para a glória de Deus. O único que é aplaudido, que é louvado, que é adorado é Deus. Os homens só fazem para a glória dele. Qual é a recompensa do seu presbiterato? A recompensa virá das mãos de Deus mediante a sua fidelidade, a sua dedicação, a sua descrição. Qual é a recompensa do seu diaconato? A recompensa virá das mãos de Deus pela sua fidelidade, dedicação, amor em fazer a obra. Mas pastor, ninguém vê eu abrindo o portão. Mas Deus está te vendo. Ninguém viu o jeito, o cuidado como eu corto o pão, como eu coloco o vinho, mas Deus está vendo. E Ele sabe da sua sinceridade, do seu amor. A sua presidência sobre a sociedade, o seu secretariado, a sua dedicação em cuidar do som, em cantar, em estar na sala, às vezes para auxiliar uma criança, porque o professor quer dar aula e precisa de um ajudante, mas isso não tem destaque. Segurar a criança, ajudar, olhar a criança, tem o seu destaque. Se você faz com sinceridade, com amor, e para que aquela criança tenha atenção, para que a palavra seja ensinada às outras crianças, tudo que você faz deve fazer para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, para que a igreja seja servida e para que no final de tudo Deus seja glorificado. A mesma coisa
pastorado. As pessoas não veem. Mas não é por isso que nós vamos ficar dizendo o que faz. Sabe o que às vezes alguns colegas fazem? Fazem porque falam, eu não aguento mais. Então eu tenho que postar que eu fui visitar, para as pessoas verem que eu fui visitar. Eu já tive colegas dizendo isso. O que nós fazemos é para Deus. Talvez a igreja não reconheça o seu trabalho de anos dando aula na escola dominical. Talvez os irmãos não vejam a sua dedicação à frente do trabalho masculino, trabalho feminino, trabalho com os adolescentes, trabalho com as crianças. Às vezes as pessoas não veem o seu compromisso, o seu cuidado com o oficialato, diaconato, presbiterato, mas Deus vê. E a recompensa vem das mãos dele. Talvez seus filhos não vejam o seu cuidado para com eles dentro de casa, como você dobra a roupa, cuida do alimento, prepara as coisas para eles. Mas Deus vê a sua dedicação como mãe, como pai, em cuidar dos seus filhos, em dar o melhor. Talvez a sua família não veja, tem essas coisas, né? Ninguém vê o que eu estou fazendo, mas Deus está vendo a sinceridade, o compromisso, a dedicação, o seu amor. Então, lembre-se de que é Deus quem vê e quem precisa ver. Esse é o terceiro ponto. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua sinceridade. Em todo o texto, versículo 4, versículo 6, versículo 18, diz: teu Pai te vê em secreto. Teu Pai que te vê em secreto conhece as tuas necessidades. Teu Pai que te vê em secreto conhece a sua vida. Ele sabe do seu compromisso, da sua dedicação, da sua sinceridade. Ele sabe do seu desejo em ajudar as pessoas. Ele sabe do seu desejo em querer ajudar o necessitado, em querer ajudar o que está passando por dificuldades, o que está enfrentando lutas. Ele sabe do seu desejo, ele sabe da sinceridade, do compromisso do seu coração em servir a Ele, em orar pelos seus irmãos, em orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos missionários, em orar pelas vidas. Deus sabe. Ele te vê em secreto. O texto diz que quando você entra no teu quarto, Ele está lá te vendo. Ele sabe das lágrimas que rolam, Ele sabe do seu clamor, Ele sabe da tristeza, do desespero. Ele vê tudo isso. Ele sabe da aflição de um coração angustiado, que não sabe mais o que fazer e que recorre ao jejum, não como uma prática banal, como muitos fazem por aí, né? Banalizando uma prática que era usada em extremos, em casos extremos do Antigo Testamento, em casos de necessidade. Hoje é banalizada essa prática por alguns grupos religiosos e depois foi banalizado pela política. Essa é uma prática que você faz quando há uma grande necessidade. Davi havia pecado, adulterado, nasceu uma criança, matou também, foi culpado da morte do marido de Betseba. A criança nasceu doente. O que ele fez? Qual foi a medida extrema? Deixou a barba crescer, vestiu panos de cinza e jejuou. Enquanto Deus não responder a oração, eu vou continuar desse jeito. Passaram alguns dias, a criança morreu. Davi foi lá, fez a barba, tirou a roupa, sentou, comeu, e todo mundo ficou olhando. Davi, o que é isso? Estava
aflito esses dias, eu estava buscando a resposta de Deus. Deus já me respondeu. Enquanto a criança estava viva, eu estava ali clamando, me sacrificando, me entregando, mostrando a minha aflição. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. E é Ele quem nos recompensará. Irmãos que trabalhavam nas missões por muito tempo, voltavam para casa. E na volta para casa, de barco, de navio, esposo conversou com a esposa e disse assim: será que a igreja vai preparar uma festa para nós por todo esse tempo de trabalho missionário? E aí, quando a esposa ouviu, ficou quieta. Quando eles estão se aproximando, começam a ouvir uma banda no porto. Ele vira para a esposa de novo: olha lá, estão lá, esperando. A igreja está esperando a gente, depois de tanto trabalho, né, tantos anos nos dedicando ao campo missionário, a igreja está nos esperando. Quando o barco para, desce um embaixador, e a homenagem era para aquele embaixador que ali está. E aí o marido vira para a esposa, o missionário, e diz: não tem um irmão aqui, ninguém está nos esperando, depois de tanto trabalho, tanta dedicação. Virou para ela: vamos embora. Chegaram em casa, também não havia ninguém. As prateleiras estavam vazias de mantimento. Chateado, ele disse para a esposa: você fica aí, olha a Deus e pergunta para Deus: cadê a recompensa do nosso trabalho? Tantos anos no trabalho, cadê a recompensa? Chegamos em casa e não tem nada, nenhuma recompensa. Saiu, comprou mantimento, voltou. A esposa, com toda a sabedoria, disse: eu já falei com Deus. Ele olhou para ela: falou? Falei. E ele já te respondeu? Ela disse: já me respondeu. O que ele disse? Ele disse que quando nós chegarmos em casa, a nossa recompensa está nos aguardando. Mas nós ainda não chegamos em casa. Queremos a recompensa dos homens. E Jesus disse que quem receber a recompensa dos homens não será recompensado por Deus. Mas quem faz o trabalho para Ele, sinceramente, se dedicando e buscando a presença dEle, quem vive a vida religiosa com compromisso com Ele, com dedicação, vai receber das mãos dEle a recompensa, não das mãos dos homens. Não espere a gratidão, não espere a recompensa. Não espere nada. Se fizerem, se falarem, é lucro. Mas não espere. O único que vê e que realmente tem que ver a sinceridade, o seu compromisso e a sua dedicação é Deus. E é Ele quem vai te recompensar. Que Deus nos abençoe. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros para virem à frente. Nós vamos entoar um hino nos preparando para a ceia do Senhor.